Oremos então. Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer por esta manhã, por este dia. O Senhor nos trouxe aqui, ó Deus, para ouvirmos o Senhor, para podermos também ser desafiados. Rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja desafiando o coração da tua igreja, Pai, enquanto o teu servo estiver compartilhando sobre esse ministério, sobre aquilo que o Senhor tem feito também por meio da vida dele e da sua esposa, Pai. Que o Senhor continue abençoando o teu servo, fortalecendo em tudo, Pai. E queremos já te agradecer pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, por meio da vida do teu servo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, gente. É bom ser visitante que pode falar à vontade. Diz que até 1h da tarde os irmãos ficam aí, né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui. Eu mandei uma foto. Essa semana tem uma lista de transmissão. Eu mandei uma foto. Aí minha irmã falou assim: você ficou loiro? Eu falei: não. Aí eu olhei a foto. Ixi, o cabelo descoloriu. Pintei, mas ele voltou. A gente, depois dos 60, começa a querer disfarçar a idade, né? Fui no shopping com a minha esposa, ela perdeu o celular. E aí, quando eu fui achar no Achados Perdidos, a moça falou assim: não, só a dona, a proprietária tem que vir, preencher documento, tal, tal. Aí eu fui, falei: bem, seu celular acharam, está lá no Achados Perdidos. Aí, quando ela foi lá, a moça falou assim: não, seu pai já esteve aqui. Ela pensa, a menina ficou brava. Passou logo na farmácia, comprou a tintura. Você, a partir de hoje, eu mando no seu cabelo. Você mandou no meu a vida inteira, agora eu que vou mandar no seu. Aí começou a pintar. Irmãos, é muito bom. Estou completando esse ano 42 anos de obra missionária e não tem coisa melhor na vida, né, do que dedicar para servir ao Senhor. Apesar de que aqui em Brasília parece que o auge é fazer um concurso e ter um emprego bom, né? Eu atingi isso aos 20 anos de idade, quando eu passei no concurso do BRB e me senti assim um Deus no Olimpo, ganhando salário alto, garantido, mas não durou muito tempo, não. A chama missionária me fez deixar o trabalho e evangelizar. E eu trabalhei com o filme Jesus. Os mais antigos aí lembram que a gente ia nas praças, passava um filme no telão, nas ruas, um filme sobre a vida de Jesus. Fizemos isso durante muitos anos. E eu tinha assim, uma grande convicção que o meu chamado missionário era alcançar o Brasil. Então, durante quase 30 anos, eu não saí do Brasil nem para passear. Eu fui em todos os estados do Brasil, todas as capitais, acho que nas 10 maiores cidades, fazendo campanha de evangelização a vida inteira. Quando chegou em 2015, 2016, Deus começou a usar pessoas para falar comigo, para eu abrir os olhos e perceber que havia outros campos para trabalhar. E eu sempre dizia: não, o meu chamado é o Brasil, eu estou fazendo a minha parte, cada um faz a sua parte. Mas Deus foi muito insistente. E continuou falando, depois começou a usar outras formas, até que eu entendi que Ele tinha um novo propósito para mim. E a partir de 2017 eu comecei não apenas a fazer o trabalho de evangelização no Brasil, mas começamos a ir para outros povos, outras nações. E Deus me levou por um entendimento que eu, mesmo sendo criado na igreja, ouvindo, não conseguia abrir os olhos para perceber esse desafio. E eu quero passar para os irmãos um pouquinho desse percurso que Deus me fez entender. O que eu vou falar aqui os irmãos já sabem, mas talvez Deus pode abrir os seus olhos para ver com um novo olhar o desafio que nós temos pela frente, né? Nós entendemos, então, que é uma direção de Deus para a nossa vida. Mas vamos orar agora, porque sem a direção do Espírito Santo, sem o entendimento, sem a iluminação, a gente continua com os nossos olhos vendados. Vamos pedir ao Senhor sabedoria. Pai, nós clamamos agora que o Espírito da verdade nos conduza a toda a verdade. Que se há alguma coisa, alguma escama nos nossos olhos, naturais ou espirituais, que possam ser derrubadas nessa manhã. E que possamos ver o grande desafio e a tarefa inacabada que o Senhor tem para cada um de nós fazer parte, em nome de Jesus. Bom, então, relendo as Escrituras com esse olhar que Deus me levou a entender que há pessoas em todas as... eu ficava muito preocupado com o sertão do Brasil, mas eu entendi que cada país há sertões que precisam ser alcançados. Todo lugar do mundo tem gente que precisa ser alcançada. E que a bênção de Abraão
era: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas, no grego, significa todas, no hebraico também. Então, sem exceção. E ele escolhe Abraão, gera um povo, do povo vem o Messias. O povo de Israel tinha a missão de, através de ser um Estado, né, dirigido por Deus, atrair as nações para si, mas a igreja do Novo Testamento foi dada a ordem de ir às nações, né, para ir todo mundo, para levar a bênção de Abraão, que é o Messias. E cada um que recebe o Messias se torna filho de Abraão pela fé e recebe a salvação. Então só há um Messias, uma salvação para todas as nações da terra. E todos precisam ouvir o Evangelho. Ninguém vai ser condenado porque não ouviu o Evangelho. Ele é condenado porque, em vez de adorar a Deus, ele se prostra diante de ídolos e ele pecou e merece uma eterna condenação. Então é como se todos estivessem condenados, uma doença fatal, como um câncer terminal, e há um remédio. A pessoa não morre porque ela não ouviu falar do remédio. Ela morre porque ela está com câncer, né? E ela vai morrer, tendo remédio ou não. Agora, tendo remédio, ela pode ser curada. E nós temos um remédio. Nós temos a salvação em Cristo Jesus. E nós podemos levar esse remédio e salvar as pessoas da morte eterna, da condenação. Então, esse evangelho precisa ser pregado a todas as nações. E o nosso Deus, ele tem uma missão. Ele falou: em ti eu vou abençoar todas as famílias da terra. É uma tarefa de Deus, que ia usar Abraão, abençoando ele para que todas as povos da terra fossem alcançados pela salvação. Bom, e nesse meio tempo, então, Jesus vem, forma discípulos, forma a igreja e dá uma tarefa para a igreja. Qual que é a tarefa da igreja? Ir e pregar o evangelho. Nós vivemos a era de missões. Estamos aqui tão somente para que o evangelho seja espalhado, para que em cada canto da terra tenha alguém que conheça quem é Deus, por conhecer, vai se prostrar diante dele, vai glorificar, vai adorá-lo, vai louvá-lo, vai se alegrar nele e vai refletir o caráter dele. E a glória do Senhor, que é a sua beleza, vai encher a terra como as águas cobrem o mar. São profecias, então na palavra de Deus isso vai se cumprir. Quem já leu até o final da história, o autor da história escreveu lá que no último dia haverá diante do Cordeiro pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então isso vai se cumprir. Deus escreveu a história e vai acontecer. Ou você vai ficar fazendo alguma coisa à parte da história, ou você vai entrar no trem da história e cooperar no propósito de Deus. Eu entendi isso. Então Deus quer que ninguém se perca, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todas as pessoas no mundo todo, todas as famílias da terra, todos os povos, todos aqueles que dizem assim, nós e eles, têm uma diferente língua, cultura, são diferentes hábitos, eles são povos, são nações, são etnias. Por exemplo, no Paquistão são 400 povos. Aqui no Brasil nós chegamos a ser 260 povos dentro do Brasil. Hoje ainda restam 101 tribos e povos, né, que falam línguas diferentes. Todos eles vão ser alcançados pela igreja. Estão me entendendo? Estou sendo meio rápido, mas é só uma revisão, né? Vocês não já sabem essas coisas. Bom, tendo isso em mente, nós temos uma tarefa, Deus tem uma tarefa, Deus é um Deus missionário, Ele tem uma tarefa a cumprir e Ele tem uma igreja para cumprir essa tarefa. E se você estivesse fazendo qualquer coisa que não seja cooperando com Deus, você talvez esteja atrapalhando e esteja impedindo a obra de Deus de avançar. Entendendo isso, então, que Deus quer que cada um entenda essa visão e se sinta, Paulo fala, eu sou devedor tanto a gregos, né, quanto a baianos, gregos e troianos, né? Mas ele se sentia devedor. E eu entendi, enquanto houver uma pessoa no mundo que eu não ouviu o evangelho, eu sou devedor do evangelho a essa pessoa. Eu tenho que fazer. E essa geração deve a pregação do evangelho a todas as nações. Então, tendo isso em mente, que é a nossa tarefa, não é só ser membro, não é só ser um bom membro, ser dizimista. Eu fico imaginando se Paulo decidisse ser como a maioria de nós. Imagine se Paulo fosse membro da Igreja Cristã Evangélica Central de Jerusalém, o AICBJ, né? E aí ele fosse um bom membro, e ele, por ser um crente fiel, a empresa dele ia prosperar, ele ia ter uma grande empresa de tendas, ia dar emprego para muita gente, ia ter uma meia dúzia de filhos, os filhos iam cantar no coral, no dirigente de louvor, líder de jovens, todos bem atuados, todos formados, bem financeiramente, e Paulo fosse um dizimista fiel, e fosse ofertante,
e ajudasse a obra da igreja, ajudasse na construção e tudo mais, e fosse, ninguém ia poder reclamar de Paulo, e morresse aos 65 anos de idade, como um diácono, presbítero ou pastor, o que seja. Alguém ia poder dizer que ele fez algo errado? E nós, se Paulo não tivesse pagado o preço de ir pregar o evangelho, se você e eu estaríamos aqui? Então não é só fazer o que é bom, é fazer o que Deus quer que a gente faça, e tem um preço a ser pago. O preço da salvação já foi pago por Jesus, mas o preço para tornar essa salvação acessível a todos os homens tem que ser pago por mim e por você. Bom, hoje à noite eu vou pregar. Hoje é só essa introdução. Tendo isso em mente, eu quero que vocês entendam que nós temos a tarefa. E qual é a tarefa? Alcançar todos os povos da terra. Quantos são e onde estão? Então, a igreja se reuniu, missões, mais de 300 missões, num projeto chamado Terminando a Tarefa, Finishing the Task. E foi quadriculado o mundo todo, todos os quadrantes. Existem atualmente no mundo 17.445 diferentes povos no mundo todo, em todos os países. São faladas 7.380 línguas no mundo todo. E cada um deles precisa ouvir o evangelho, vai ouvir o evangelho, e é a tarefa da igreja. Então, todas as missões se reuniram, começaram a dividir, você vai aqui, você vai ali, você vai lá. E aí nós percebemos uma coisa, como vocês dizem, um gargalo em missões. Nós estamos levando o evangelho prioritariamente da maneira escrita. Então, como é que a gente faz uma Bíblia chegar, a mensagem de Jesus chegar num novo povo? Por exemplo, Guajajara, aqui no Brasil. Você manda o obreiro para lá, ele fica 30, 40 anos pegando aquela língua que não tem escrita para poder escrever. Aí você pega aquela Bíblia, aquele trabalho dele, consegue fazer uma Bíblia, e depois de fazer uma Bíblia como essa aqui, na língua dele, você entrega uma Bíblia para o indígena. Vou entregar aqui para minha irmã a Bíblia. Olha, ela é uma indígena e recebeu a Bíblia. Dá uma abertura aí, dá uma lida na Bíblia. Essa é a sensação de quem recebe uma Bíblia. Pode ir passando. Olha só, 70% dos povos do mundo não sabem ler, são culturas sem grafia, eles apenas falam. E aí você imprime uma Bíblia e coloca na mão dele. Ele vai ter essa sensação, o que é isso? É um livro sagrado, então eu vou pegar esse livro, vou guardar ele, e aí o povo da etnia Quechua pegava o livro e pendurava na casa, e de vez em quando eles arrancavam uma página do livro e comia, junto com a refeição, porque nem só de pão viverá o homem. Então não vai ler, mas vai comer. Aí diz o texto ali, ó, 70% são de tradução oral, ou seja, aprende falando e ouvindo e vendo. O restante dos povos são de tradução literária, aprende lendo e escrevendo. Só que nós nos limitamos a transmitir o evangelho através da escrita, através da pregação e de estudos bíblicos. Aí você tem que ensinar a pessoa a ler para ela poder entender o evangelho. E nós pensamos, não dá para continuar assim, porque nessa metodologia, depois de 2.000 anos de cristianismo, nós conseguimos colocar o evangelho, a Bíblia, em 750 línguas, o Novo Testamento em outras 750, e mais uma centena de línguas com porções das Escrituras. E nós vamos demorar, segundo o diretor da SBB, se a gente dobrar os esforços, nós vamos demorar 200 anos para conseguir imprimir a Bíblia e colocar na mão de todo mundo. Mas vamos supor que a gente fosse assim, muito ágil e, com toda a tecnologia, a gente conseguisse imprimir 8 bilhões de Bíblia em todas as línguas do mundo e colocasse uma Bíblia na mão de cada pessoa do mundo. 70% é até a reação que você tem quando você pega esse livro aí. Essa Bíblia está em Telugu. Você não consegue ler uma palavra dela. O que vai adiantar você ter uma Bíblia dessa? Você vai conhecer o Evangelho? Então, nós percebemos que o Evangelho não chegou até nós somente pela escrita. Os Evangelhos foram escritos no final do 1º século. Jesus não tinha uma Bíblia em casa e ficava lendo, anotando e decorando. Ele ia na sinagoga, lá ele ouvia alguém ler e ele gravava aquilo ali. Então, quando ele rebateu com Satanás aqueles versículos, é porque ele tinha ouvido e tinha guardado no coração. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nós podemos levar a palavra de Deus de maneira oral. E nós começamos, então, a fazer uma coisa chamada tradução oral da Bíblia, onde nós passamos do oral para o oral sem passar pela escrita. Aqui no Brasil, estamos fazendo isso com a linguagem sertaneja. Tem o português e tem o sertanês. Nós estamos colocando na linguagem sertaneja a Bíblia. E o sertanejo ouve e entende
a mensagem está no linguajar dele. Eu não estou conseguindo enxergar de lá, deixa eu ver o que está dizendo. Pode passar o slide. Então, o povo de tradição oral, eles valorizam a transmissão verbal do seu conhecimento. Nós, então, falamos, vamos avançar. E o movimento que eu faço parte chama Fé Vem Pelo Ouvir. E nesse movimento a gente prioriza a transmissão oral das Escrituras. A gente passa as verdades falando e ouvindo, e vendo através de filmes, usando toda a tecnologia. Mas a gente percebe que mesmo no primeiro século, quando Paulo escrevia uma carta, ele falava assim, a carta que eu escrevi para os Laodicenses, você lê aí nos Colossenses. A carta que eu escrevi para os Colossenses, lê para os Laodicenses. Mesmo quem escrevia, sabia que aquilo seria lido publicamente, que as pessoas iam ouvir e depois ficar conversando sobre aquilo. Estão me entendendo? Então, é importante a transmissão oral da Bíblia. Nos últimos 10 anos, nós conseguimos colocar a Bíblia de maneira oral, gravada, em mais de 2.500 línguas. E nós estamos com equipes no mundo inteiro, em todos os países do mundo, gravando a Bíblia oralmente, tendo ela em áudio e em vídeo, os evangelhos em vídeo. E dentro de 8 anos, presta atenção no que eu vou falar, dentro de 8 anos, nós vamos ter a Bíblia em todas as línguas do mundo. Ah, glória a Deus. Aqui no Pentecostal pode falar glória a Deus. No amém pode, né? Eu vou repetir, tá? Dentro de 8 anos, nós vamos ter a Bíblia em todas as línguas do mundo. Glória a Deus. E não apenas isso. Cada um dos 17.445 povos vai ter uma Bíblia em áudio e vídeo lá e missionários evangelizando eles. A primeira geração que vai levar o Evangelho ao mundo todo. Eu não sei qual que é a sua teologia, que normalmente em teologia o pessoal concorda em 2 coisas, que Jesus vai voltar e ninguém sabe quando. Eu acrescentei mais uma. Para mim, o então virá o fim começa em 2033. Porque então virá o fim. O Evangelho vai ser pregado. Nós vamos levar. Nós somos a geração que vai levar o Evangelho. Eu estou animado. Estou com 62, mas até os 70 eu estou naquele pique assim de dia e noite trabalhando, né, para poder atingir. Sabe aquele sprint final para você chegar no final da batalha? Então nós estamos fazendo isso. Então Deus tem dado a graça. Eu tenho alguns materiais aqui, que são Bíblias, está ali no banco, mas são Bíblias em áudio, em vídeo, usando energia solar, toda a tecnologia possível. Eu tenho recebido 15.000 Bíblias dessa por ano e tenho viajado o Brasil e o mundo fazendo esse treinamento que eu fiz aqui, para que as pessoas possam reunir outras pessoas e juntas ouvir. E eu que falava que não ia sair do Brasil para nada, de 2019 que eu comecei a sair para cá, já fui em 18 países. E estou indo aí às nações, tem muitos países para alcançar, e Deus tem nos levado. Então, só para concluir aqui, vou passar o restante dos slides, que acho que o tempo já está no finalzinho. Pode passar adiante. A principal maneira de transmissão de conhecimentos é a contação de história. Ainda tem mais 5 minutinhos. A contação de história é porque a pessoa aprende ouvindo a história e sabendo o que a história ensina. É assim que os povos orais aprendem. Além da contação de histórias, tem outras maneiras, passa. São meios artísticos, música, arte, cinema, teatro, provérbios, poesias, tudo isso aí tem um ritmo, tem uma métrica que faz a pessoa gravar as verdades. Mais um slide. Então, o que isso tem a ver com o Evangelho? Vamos lá. A Bíblia é um livro oral. Discurso, histórias, parábolas. Então, dá para você transmitir a Bíblia oralmente contando o que ela diz. Tá? E adiante. Finalmente, os povos desejam ouvir a maravilhosa história de Jesus e nós temos a tarefa de ir contar. Eu vou aproveitar os últimos 4 minutos que me restam para dar uma palhinha para vocês do que é a contação de história. A gente pega um trecho da Bíblia e aí a gente, às vezes, passa no vídeo, que a gente tem o vídeo dele, passa no áudio, aí o líder, ele conta aquela história. Ele repete a história, repete 2 vezes a história. Aí depois ele fala assim, agora você vai contar a história que você já ouviu 4 vezes para a pessoa que está do lado e você vai ouvir ela contar. Aí você ouve e conta. Aí depois volta todo mundo, a gente conta a história de novo, mas comete 3 erros. E você não deixa eu cometer o erro. Quando eu falo, não é assim não, a história com isso, não é assim não. Você corrige a gente. E depois a gente rumina, né, pensa naquela história fazendo 4 perguntinhas. O que a gente gostou, não gostou, analisa os personagens, qual que você queria ser, qual que não seria ser e por quê. O que nós podemos aprender sobre Deus e qual a maior lição que a gente tem para a nossa vida. Isso é uma receitazinha que dura mais ou menos 30 minutos, você pega um capítulo da Bíblia e analisa ele, escolhe uma história e faz esse trabalho. Foi o que nós fizemos aqui.
Já fizemos com, acho que 13 histórias esse dia. Hoje vamos fazer com mais 4. E depois eles vão continuar fazendo, eles vão aprender. Só que qual que é a estratégia? Eu treinei 16 pessoas para que eles possam treinar vocês. Eu queria que todos tivessem feito parte, mas a estratégia é treinar um grupo para que eles treinem vocês. Então, nós vamos marcar o próximo treinamento, esse grupo vai voltar e você vai estar lá para treinar com a gente. Amém? Vamos preparar para você estar junto. Se você não vier nessa, depois eles vão treinar aqui, eu vou ensinar eles a dar esse treinamento, para que todos nós possamos levar o Evangelho dentro da nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, aonde Deus levar você, dentro da igreja, até mesmo em outras nações e outros povos, tá bom? Esse é o nosso ministério, então. A alegria é muito grande poder estar aqui com vocês. Queria que, quando você puder, nas suas orações, Paulo fala assim, fazendo menção de vós nas minhas orações. Lembre de orar por esse ministério A Fé Vem Pelo Ouvir, por mim, por minha família. Eu costumo dizer assim, eu moro em Goiânia, mas se quiser se esconder de mim, é aparecer por lá, né? Porque a gente só de passagem por lá. Estou chegando lá hoje à noite, depois da mensagem, amanhã de tarde já estou indo para Aracaju. E a nossa vida é assim, mas com muita alegria estamos procurando levar o Evangelho adiante. Amém? Hoje à noite nós vamos dar uma mensagem bíblica, levando você a entender mais profundamente o que Deus tem para nós, para você como igreja, o grande desafio e a grande aventura que é se envolver nessa. A vida cristã é uma aventura maravilhosa, cheia de surpresas, cheia de desafios, e você precisa entrar nessa, ou indo, ou segurando as cordas de quem vai. Mas a sua vida precisa ter as marcas de quem está envolvido com o projeto de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo tremendo desafio que o Senhor tem dado para nós de cumprir a grande comissão em todos os povos do mundo. E é um desafio porque ainda tem bilhões de pessoas que ainda não ouviram, mas vão ouvir. Todos, até que todos ouçam. Nós não vamos parar, nós não vamos nos aquietar, nós não vamos cruzar os braços, nós vamos avançar. A igreja do Senhor vai cobrir a terra, vai obedecer. E nós, como noivo do Senhor, vamos chegar diante do Senhor com os braços abertos, assim como o Senhor disse, está consumado. Nós vamos chegar diante do Senhor e dizer, está consumada a tarefa que o Senhor nos deu a cumprir. Obrigado por esse tremendo privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom. Queridos, foi maravilhoso, espetacular, extraordinário. E, de fato, eu vim por um interesse, mas vim também pela responsabilidade, né? Como pastor, mesmo vice do vice, que vice não manda em nada, não serve para quase nada, mas eu vim, né? Só quando eu comecei a fazer o curso, eu me deleitei. Eu falei assim, não, isso aqui é de Deus mesmo, esse negócio é demais. Eu falei lá em casa, eu acho que foi um dos dias que eu mais ouvi a Bíblia. Você imagina, a gente ouviu 13 histórias, cada uma delas, no mínimo, foram... Você ouve 2, você ouve uma errada e conta. Então, 4 vezes, cada história 4 vezes, cada capítulo 2 vezes. Foram basicamente 2 dias ouvindo a Bíblia, lendo a Bíblia o tempo todo, assistindo a Bíblia, foi maravilhoso. E orando, 3 orações por cada história, então foi oração atrás de oração. E de fato, para mim está muito claro. Deus usou a estratégia de contação de história para falar suas verdades. E se nós não adotarmos a contação de história, nós não vamos alcançar os nossos objetivos. E eu estava pensando nos ribeirinhos, já pensou? E eu não vou dizer que Deus está me chamando não, mas eu estou disposto a ajudar com os ribeirinhos, porque a gente tem essa ligação com o pessoal e tudo, e o evangelho ali sendo contado, sendo dramatizado, os filmes que podem passar naquele lugar que não tem energia, mas tem os aparelhos por energia solar. Enfim, para a gente não tomar muito tempo, eu quero dizer para os irmãos para orar por isso. Eu sei que
nem todos estão ouvindo, mas a gente vai multiplicar, não tem problema. Então, contação de história no Arte com Deus, contação de história no Frutificando, no Grupo Aliança, no seu trabalho, contação de história na sua faculdade, lá no hospital, em todos os lugares dá para fazer. Vocês vão perceber que é algo muito simples, mas extremamente revolucionário, né? Quem vê inicialmente a estratégia diz assim, não, isso aí não é possível, que é só isso aí, mas é só isso, mas é transformador. E eu estava brincando com o pastor, eu disse para ele assim, vocês mandaram alguém aqui investigar como funciona o Grupo Aliança? Sabe aquele negócio do líder não poder falar nada, ele só pergunta, os outros falam e tal? É idêntico. Então, para nós da ICEA Gama, que mais de 20 anos tem Grupo Aliança, para nós vai ser fácil demais entender a estratégia. E vai ser bênção nas nossas vidas.